Emilie tinha 32 anos de idade quando começou a trabalhar como professora de francês em uma escola na Letônia, em 1845. No entanto, algo estranho é que aos 32 anos de idade, Emilie já tinha trabalhado em 18 escolas diferentes. Porque uma mulher que era muito inteligente e tinha tanto conhecimento teria sido demitida em 18 escolas diferentes. Hoje, tu vai conhecer essa história que vai te surpreender. Sejam bem-vindos à Noite Misteriosa. Eu me chamo Kleber Gueno. Sem mais delongas, vamos à história de hoje. Emilie conseguiu ser contratada como professora naquele colégio interno. Afinal, seu histórico profissional era excelente. Não havia nenhum impedimento para que ela não trabalhasse lá. E sua reputação era impecável. Os diretores da escola decidiram que ela seria a nova professora daquelas alunas. No entanto, logo se tornaria evidente para todos o motivo dela ter sido demitida várias vezes no passado. Durante uma de suas primeiras aulas para cerca de 30 garotas mais ou menos, Emily começou a escrever na lousa, com giz, de costas para as meninas, enquanto as alunas estavam sentadas em suas carteiras observando a lousa para ver o tema da aula. Notaram que havia uma pessoa no lado de Emilie. Essa pessoa não era comum, era idêntica a ela, com algumas pequenas diferenças. Parecia que a outra pessoa era mais pálida e meio transparente, imitando todos os movimentos de Emily, o que naquele momento elas acharam muito estranho. Quando Emilie escrevia no quadro, essa outra pessoa ao lado fazia exatamente a mesma coisa, os mesmos movimentos, inclusive gestos que pareciam que ela estava até zombando da Emily. As meninas ficaram bem assustadas e ficaram perguntando umas às outras se todas estavam vendo a mesma coisa, e todas concordaram que sim. Quando Emily percebeu um burburinho atrás dela, virou-se para perguntar o que estava acontecendo. E as meninas explicaram que havia uma pessoa em seu lado, idêntica a ela. No entanto, quando Emily olhou para o lado, não viu absolutamente nada. Ela imaginou que as meninas talvez estivessem imaginando coisas ou tentando pregar uma peça nela. Afinal, eram os primeiros dias de aula da Emily. Ela pediu a todos que ficassem em silêncio e continuassem a aula, como se nada tivesse acontecido naquele momento. No entanto, o problema está no fato de que após esse primeiro encontro com a Emily e sua gêmea, Emily foi avistada várias vezes em situações muito estranhas. Um dia, enquanto Emily estava almoçando sozinha em uma mesa, a outra gêmea, exatamente igual, foi vista ao seu lado, imitando todos os movimentos, como se estivesse comendo. É evidente que não havia comida em sua frente, e que a gêmea apenas fazia os movimentos, como se estivesse comendo no ar. Isso levou as pessoas a se afastarem de Emilie, embora ela parecesse não perceber o que estava acontecendo e até negou qualquer envolvimento. Em outra ocasião, enquanto Emily ajudava uma colega a se vestir para um evento escolar, essa estranha gêmea apareceu novamente, deixando todos perplexos. Logo, vocês entenderão o que está acontecendo, pois esses não foram os únicos avistamentos. O evento mais famoso ocorreu quando Emilie estava ministrando uma aula de jardinagem para cerca de 42 garotas. Havia duas turmas diferentes na escola, uma para jardinagem e outra para costura. Embora as aulas acontecessem simultaneamente, ela estava do lado de fora, cuidando do jardim, com algumas das meninas, enquanto uma supervisora estava na sala das meninas que estava aprendendo a costura. Foi então que as meninas, que estavam concentradas em suas atividades de costura, mas ocasionalmente olharam pela janela e viram Emilie no jardim. No entanto, surpreendentemente, a Emilie entrou na sala e se sentou na frente para acompanhar a aula de costura. Isso deixou as meninas intrigadas, pois acabaram de vê-la no jardim. O mais surpreendente foi que, ao olharem novamente pela janela, eles viram a Emilie lá no jardim. Isso levou as meninas a questionar quem era essa pessoa na sala de aula naquele dia. Apesar do susto e da confusão,
algumas amigas decidiram se aproximar e tentar interagir com essa entidade. Elas fizeram algumas perguntas, mas a entidade obviamente apenas balançava a cabeça e não respondia nada. Quando tentaram tocá-la, suas mãos atravessaram o corpo dela, como se não existisse nada lá. Emilie falou que nunca tinha visto essa gêmea que parecia estar atrapalhando a sua vida. Ela não tinha controle sobre isso. Então, ela explicou que não era porque ela não conhecia a entidade, mas porque estava tentando ignorar o que estava acontecendo. Isso aconteceu porque ela tinha sido demitida de muitos empregos anteriores devido a situações semelhantes. Mesmo em seu novo trabalho, as pessoas ficaram assustadas com a presença das duas Emilys, em lugares diferentes o tempo todo. Foi então que muitos dos pais começaram a retirar suas filhas da escola, quando viam essas histórias das meninas. Os diretores gostavam muito da Emily, mas não tiveram escolha a não ser demiti-la para manter as alunas na escola. Quando essa gêmea se tornava visível, a própria Emilie se sentia estranha e distante. Parecia que essa duplicata era uma parte de seu espírito que se manifestava. Quando as gêmeas apareciam, a Emilie voltava ao normal. Emilie explicou que quando estava sentada no jardim, sentiu um impulso de ir até a sala para verificar as meninas, mas não chegou a fazê-lo naquela hora. Algumas pessoas acreditam que essa gêmea era um reflexo do que Amy queria ser ou fazer naquele momento, capaz de estar presente nas duas salas ao mesmo tempo. Outra teoria é que a gêmea de Emilie saía para realizar tarefas que ela desejava fazer naquele momento, como um universo alternativo. Em um universo paralelo, ela queria estar na sala de costura, enquanto sua gêmea assumiu o papel de professora de jardinagem. O que vemos aqui seria apenas um eco do que Emily realmente é. Na verdade, o nome certo para esse fenômeno seria Doppelganger. A história de Emilie é a mais famosa, mas ao longo da história, várias pessoas afirmaram ter visto alguém muito parecido com elas. A palavra Doppelganger é de origem alemã e significa o fantasma da pessoa, vindo das palavras duplo e andante. Um retrato famoso que envolve essa ideia é o livro O Retrato de Dorian Gray. Nesse livro, um homem rico e bonito não quer envelhecer, então ele pede a um artista para fazer um retrato dele, que envelhecerá em seu lugar. E ele sempre manterá sua aparência de jovem e bonita. A ideia do doppelganger também está associada à noção de um gêmeo malévolo e ao fenômeno da biolocação. Estar em dois lugares ao mesmo tempo, como mencionei sobre Emilie, em outros universos, segundo a literatura e a psicologia, significa que há uma série de cópias de nós mesmos formada por uma matéria mais sutil do que aquela que os nossos 5 sentidos podem perceber. Essa cópia pertence ao mundo físico, o que quer dizer que esse gêmeo existe no mundo real. Embora seja feito de uma matéria que não podemos perceber claramente, portanto, ele é mais estranho do que uma pessoa comum, e podemos notar diferenças. Esse gêmeo está conectado ao nosso corpo físico, mas não pode estar muito longe dele. Isso significa que não posso estar aqui, e ao mesmo tempo, meu gêmeo estar em Paris, por exemplo. Ele não é apenas uma pessoa parecida conosco. Ele é uma duplicata espectral. E esse gêmeo está intimamente ligado a nós. Se eu me machucar, meu gêmeo também terá a mesma ferida. Mas quanto mais forma ele tiver e quanto mais real ele for, menos energia eu terei e mais cansado ficarei. Algumas doenças, como a esquizofrenia, fazem as pessoas acreditarem que têm um gêmeo, mas a ciência não consegue explicar por que isso acontece. Essa história pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. A história de Emilie foi escrita em um livro, escrito por um homem em 1860. Após sua demissão da instituição, o destino de Emilie é desconhecido. Não sabemos o que aconteceu com ela, se encontrou outro emprego ou se ela simplesmente desapareceu. O autor do livro, Robert, ouviu essa história de uma estudante chamada Jolie, que vivenciou eventos com Emilie.
Ao longo do tempo, temos alguns relatos de pessoas famosas que passaram por essa experiência. A rainha Elizabeth I foi vista deitado na sua própria cama, parecendo morta, o que ela interpretou como um presságio de sua própria morte. Infelizmente, ela faleceu pouco tempo depois. Outra história surpreendente é de Abraham Lincoln. Famoso por sua honestidade, viu reflexos de si mesmo no espelho e acredita-se que ainda assombre a Casa Branca. Sua esposa também viu esses reflexos e interpretou como presságios de morte, o que se concretizou quando Lincoln faleceu. E muitos outros casos são relatados no mundo todo de aparições. O filme Nós, que está disponível para alugar na Prime Video, é baseado no Doppelganger. Mas agora eu quero saber o que tu acha dessa história. Se acredita ou não acredita, deixa nos comentários, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.